Olá, sejam bem-vindos ao curso de Programação Linear com o software Lindo. Meu nome é Warlis Campelo, muito prazer. E esse curso, pessoal, é destinado a estudantes na área de administração, área de engenharia de produção e profissionais também da área industrial, né? Na área da indústria. Ok? Bom, nesse curso, pessoal, nós vamos focar a programação linear e nós vamos aprender um pouco sobre a estrutura padrão de linguagem do Lindo, que é o programa que a gente vai utilizar, que a gente vai dar ênfase nesse curso, ok? Bom, pré-requisito para esse curso é apenas a cadeira de álgebra linear, tá bom? Mas nós vamos utilizar uma linguagem bem simples, fácil de entender, né? Que uma pessoa que esteja vendo o nosso curso apenas para entender um pouco sobre as cadeiras que vocês possam vir a ter, né, a cursar no curso de engenharia de produção, então vocês também vão conseguir entender alguma coisa aqui também, tá certo? Ok, como a gente vai dar ênfase no programa Lindo, pessoal, eu preparei aqui algumas pequenas instruções para que vocês façam o download, né? É um programa freeware, é um programa livre, e vocês vão baixar esse programa no site Lindo. Ele tem um site próprio, tá? Então vocês vão digitar esse site aqui. No site lá tem um link de downloads, né? Um botãozinho de downloads, muito simples, e vocês vão baixar a versão clássica do Lindo, a última opção, ok? Então vocês vão instalar, é bem fácil de instalar, tem um assistente bacana, muito simples. E agora sugiro que os senhores coloquem, né, cliquem aí no pause e façam as instalações, né, tudo bem bonitinho, as configurações. E aí continue conosco pós-instalação. Bom, acredito que os senhores já tenham aí instalado na máquina dos senhores, já viu aí tudo bem direitinho como foi mostrado, já fez tudo direitinho como foi mostrado nas instruções. Agora nós vamos entrar, propriamente dito, na nossa introdução à matemática computacional e também à programação linear. Bom, pessoal, nós como estudantes e depois de formados, a gente vai poder ter o auxílio de alguns programas computacionais. Dentre eles, nós temos alguns aqui que são muito utilizados, né? Tanto no meio acadêmico como também na indústria, né? Eu vou até abrir um parênteses aqui para esse programa aqui, que é o MATLAB. É um programa muito utilizado, principalmente para a galera da engenharia de controle e automação, para mecatrônica, porque é um programa que é utilizado para fazer a programação com Arduino. Entendeu? O Arduino é um programa, ele é uma plaquinha de circuito, né, que tem um microprocessador e existem memórias também, e que você consegue programar e gravar a programação, e é utilizado para prototipagem, né, para o estudo da robótica e assim por diante. Ok? Além do MATLAB, nós temos o Mathematics, nós temos o Lingo, nós temos um suplemento do Excel que muita gente não conhece, e a gente está preparando também um curso falando sobre o solver do Excel. E nós temos o Games também. Ok? Então aqui nós temos, dentre outras soluções, nós temos aqui, eu listei algumas aqui, para que vocês não fiquem aí apenas no Lindo, né? Vocês consigam explorar um pouco mais das opções que nós temos. Ok? Então a informática e a engenharia andam muito próximo, né? Um auxiliando o outro ali. Bom, agora vamos para o que interessa. Antes de entrar na plataforma e conhecer a estrutura de linguagem do Lindo, é importante que a gente entenda um pouco sobre programação linear, né? Até agora vocês só conheceram o quê? A montagem de sistemas lineares, de equações lineares. Aquelas equações do primeiro grau, os seus gráficos não são retas, né? Elas são retas, né? Os seus gráficos. E quando você relaciona equações cujas variáveis têm que satisfazer cada equação envolvida no sistema, você vai analisar o gráfico e vão ver que elas vão se cruzar e tal, tem pontos em comum e assim por diante. É o que até agora vocês viram. Agora nós vamos aprender que a programação linear é justamente você pegar um problema, as informações que tem no problema e montar, né, modelar em forma de funções, de equações, certo? Então, a programação linear ela é utilizada justamente para isso. No meio acadêmico,
para estudo, e no meio industrial, né, que são os engenheiros, os analistas, é utilizado para resolução de problemas e para tomada de decisão também. Então, problemas de programação são modelados tal que o melhor uso dos recursos escassos possa ser determinado, conhecidos seus objetivos e necessidades do analista. Então, eu peço atenção aqui para a questão dos objetivos e a questão dos recursos escassos. A maioria dos problemas que nós vamos nos deparar, né, no meio industrial, na nossa produção, é justamente a questão do nosso objetivo principal, que seria o qual? Os objetivos, né, principais de quem está ali administrando a produção. É justamente o lucro, né? O lucro, otimizar o lucro. Ou então, minimizar o custo, levando em consideração os nossos recursos escassos. Então, aqui no nosso objetivo, nós vamos já ter a ideia de quê? De objetivo principal, lucro, certo? E outro objetivo também, não menos importante, é a questão do custo, para minimizar, certo? Levando em consideração os nossos recursos escassos, que aí nós vamos começar através desses recursos escassos aqui, nós que estamos na era da sustentabilidade, né? Nós temos que usar de forma racional os nossos recursos. Nós vamos começar a entender o que seriam as nossas restrições, certo? Na prática mesmo. Quais são os nossos recursos escassos que nós conseguimos e que nós temos na linha de produção? Poderia ser a questão da mão de obra, quantidade de pessoas envolvidas, a mão de obra disponível, né, para a nossa linha de produção. Pode ser a questão dos nossos insumos, maquinários, a energia, água e assim por diante. Então tudo isso tem que estar envolvido e vai aparecer muitas vezes, pessoal, como limitações, certo? Vão ser as nossas restrições. Como é escasso, ela vai limitar a nossa quantidade de recursos disponíveis que nós vamos poder utilizar na nossa linha de produção. Ok? Então isso aqui, pessoal, é o básico do básico da programação linear, e na prática nós vamos trabalhar muito com isso aqui, certo? Ela também, pessoal, programação linear não é só utilizada na parte de indústria, ela pode ser usada para resolver problemas de vários segmentos. Inclusive nós temos aqui um estudo de caso, um pequeno probleminha que nós vamos usar para começar a entender um pouco das técnicas de modelagem. Nós vamos ver aqui um problema de um nutricionista, né? Que ele passou a dieta para o cliente, mas além de passar a dieta para o cliente, ele está visando ali a economia, certo? Do cliente também. A gente vai ver um pouco mais na frente. Então, problemas de programação linear compõem uma subclasse de problemas nos quais a modelagem é inteiramente expressa em termos de equações lineares, como eu havia dito. São equações lineares porque são equações do primeiro grau. Mas, Warlisson, me diga uma coisa, por que nós precisamos de um programa, esse lindo, para resolver esses sistemas lineares? Por que a gente não poderia resolver através do método de Cramer, né? Escalonamento, que a gente aprendeu, que nós aprendemos lá na álgebra linear, na nossa cadeira de álgebra linear. Bom, pessoal, se vocês conseguirem pegar todas as variáveis que vocês vão usar no dia a dia da sua empresa, no dia a dia corporativo, colocar tudo e resolver através de matrizes, achanos determinantes, meu amigo, beleza, pode usar. Só que a questão, pessoal, é tempo. Nós temos que ganhar tempo também. Tempo é ouro. Então, se você sabe modelar e depois, só mesmo para fazer o cálculo, você utiliza um programa lindo, você vai ganhar muito tempo, certo? Então, pense nessa ideia que eu estou falando aqui. Vamos lá. Não queira dar uma de bichão, você vai perder tempo. E aí o desempenho teu cai, cara. Tranquilo? Então, vamos lá. Bom, programação linear. A construção de um modelo de programação linear segue 3 passos básicos. Vamos lá, bastante atenção. Prestem bastante atenção nesses passos aqui, ok? Bom, primeiro passo é identificar as variáveis. Aqui no nosso modelo lindo, a gente vai utilizar o x, como são muitas variáveis, né? Dependendo do problema, nós estamos utilizando aqui o x numerado. Então, as variáveis vão ser diferenciadas pelo x1, x2, x3, né? Vamos usar a mesma parte literal, mas vamos diferenciar com um número em ordem, né? Esse númerozinho aqui.
Está junto com a parte literal aqui da variável, certo? Então, se eu tiver 8 variáveis, então eu vou ter o x numerado até o 8, né? x1, x2, x3, isso aqui vai diferenciar as variáveis, né? Como lá na álgebra linear a gente estava utilizando x, y, z e assim por diante. Então aqui nós vamos utilizar, como são muitas variáveis, nós vamos utilizar o x1, x2, x3 e assim por diante. Ok? Então essas variáveis são chamadas variáveis de decisão. Na maioria das vezes são os produtos que nós vamos ter que produzir, que nós vamos poder produzir, né, visando o nosso objetivo, que seria o lucro, e levando em consideração a nossa limitação de recursos, certo? Então isso vai ser a nossa ideia. Essa limitação de recurso vai ser justamente as nossas restrições, que a gente vai ter que modelar, pegando as informações, montando as equações e fazendo igualdades, caso eu queira utilizar exatamente aquela quantidade de recurso que eu tenho disponível, ou se a quantidade que eu quero calcular é justamente uma limitação que tem que ser menor do que aquele recurso que eu tenho disponível. Ou aquele recurso que eu tenho disponível é um recurso mínimo, eu tenho que usar mais do que aquele recurso, eu não posso usar menos do que aquela quantidade de recurso. Entendeu? Vocês vão entender bem direitinho aqui mais na frente. Bom, segundo passo, e não menos importante, é listar as nossas restrições. Então, teu problema vão ter restrições. Quantidade de gente envolvida, horas homem, se em caso você é um arquiteto ou um engenheiro civil e vai construir algum determinado empreendimento, então você tem a questão da área também. A área para ser construída, né? É uma limitação, a quantidade de material envolvido também é uma limitação. Então, quando você for montar as equações, essas equações podem ser equações mesmo com igualdade ou inequações, né? E aí você vai ter uma indiferença aqui, né? Com maior igual ou menor igual, certo? Beleza. Terceiro passo é identificar o nosso objetivo. A maioria dos objetivos, pessoal, é lucro e custo. No caso, maximizar lucro e minimizar o custo. Então aí você vai pegar as variáveis e vai multiplicar pelas suas... No caso, se for lucro, é a tua margem de lucro. Se for custo, é o teu custo por unidade. Então você vai pegar as variáveis, que vão ser as quantidades de produtos a serem produzidas, né? E vão multiplicar pelas seus respectivos custos ou lucros, certo? Essa vai ser a tua função objetivo. Ok? Você vai ver bem direitinho mais na frente. Então aqui, pessoal, nós vamos começar a pegar aquela ideia que a gente viu aqui, são os passos, e nós vamos aplicar aqui nesse problema. É justamente o problema do nutricionista, certo? Nesse primeiro momento, pessoal, a gente vai ver apenas as técnicas, vamos montar a tabela, depois a gente vai ver, vamos traduzir as equações para a estrutura padrão de linguagem, e no final talvez no outro módulo, né, no final do outro módulo, a gente vai ver a resolução desse problema utilizando o Lindo, ok? Então vamos montar as equações nesse primeiro momento. Então o nutricionista precisa estabelecer uma dieta contendo pelo menos, cuidado com as palavras-chave, certo? Pelo menos, isso aqui já é uma restrição. 11 mg de vitamina A, 70 mg de vitamina C, 250 miligramas de vitamina D. Opa, nós já temos 3 restrições das vitaminas, né? Ó, tem que ter mais que 11 miligramas, não pode ser menos que 11 miligramas. Tem que ser mais que 70 miligramas de vitamina C, ó, não pode ser menos. Tem que ser mais que 250 miligramas de vitamina D, não pode ser menos. Nós já temos as nossas restrições aqui, ó. Vamos procurar aqui as informações, certo? Para que nos ajude a achar nosso objetivo. Então vamos lá. A tabela resume a quantidade de cada vitamina em disponibilidade nos alimentos leite, carne, peixe e salada. Então nós já temos aqui as variáveis, ó. Quantidade de leite em litros, quantidade de carne em quilo, peixe em quilo e a quantidade de saladas, que no caso são 100 gramas, né, que o pessoal vende, os restaurantes trabalham com 100 gramas de salada, que seria a unidade. Então nós já temos aqui as nossas variáveis de decisão, certo? Qual seria a quantidade que eu tenho que comprar de cada um? Então nós já temos aqui o x1, que é a quantidade de leite, x2, quantidade de carne, x3, quantidade de peixe, e x4, quantidade de saladas. Vamos pegar as informações agora para nosso objetivo. Então, calcular a quantidade dos 4 alimentos, beleza, que devem ser incluídos na dieta diária.
a fim de que os seguintes requisitos nutricionais sejam satisfeitos a custo mínimo. Então, os requisitos nutricionais vão ser as nossas restrições, que está aqui, já tem, ó. E ele ainda vai, ó, ele é um cara, né, um nutricionista com diferenciais, né? Ele visa também a economia do cliente. Então ele quer também a custo mínimo. Ele quer que o cliente gaste o menor valor possível para cumprir essa dieta, ok? Então vamos lá. Na tabela, pessoal, nós vamos pegar cada variável, né, que seria aqui leite, carne, peixe, salada, e vamos pegar as informações para que a gente monte as nossas funções. Então aqui, ó, em 1 litro de leite, nós vamos ter 2 mg de vitamina A, 50 mg de vitamina C e 80 de vitamina D. Isso aqui é na unidade, no litro, né? E aqui em cada quilo nós temos a quantidade de vitaminas para cada quilo, quantidade de vitaminas para cada quilo de peixe também, quantidade de vitaminas para cada 100 gramas de salada. Nós temos o custo, já que eu quero minimizar o custo, ele tem o valor de custo para cada litro de leite, para cada quilo, ó, de cada produto. Então aqui fica muito simples, basta eu pegar cada valor aqui, ó, e multiplicar pelas suas variáveis. Então vai ficar 2x1 mais 2x2, multiplicando, tá? Mais 10x3 mais 20x4. Essa soma desses produtos aqui tem que ser maior, igual a 11 miligramas. Não pode ser menor. Isso aqui quem disse foi o trabalho, lembra? Né? O problema, na verdade. Lembra? Então aqui é a minha restrição, ó. Aqui, pessoal, tem um do leite. Então, vou montar a função do leite. Como é que vai ficar a minha função do leite? 50 vezes a variável do leite, que aí vai ser a quantidade. Se em cada litro eu tenho 50 miligramas de C, né? Então, eu vou ter que calcular aqui obedecendo, para que não seja menor que 70 miligramas. E aí eu vou fazer com o D também, do mesmo jeito. Vou multiplicando. E aqui eu tenho minhas restrições, certo? O meu objetivo é justamente a função que eu vou montar com o custo. Da mesma forma eu vou fazer 1,20, né? Que vocês vão ver mais na frente que a gente vai substituir essa vírgula por ponto. Né? A gente não vai poder utilizar a vírgula aqui lá na estrutura de linguagem do Lindo. Então vai ser 120 vezes... Eu estou montando a equação. 120 vezes x1, 5 vezes x2, 7 vezes x3, 1 vezes x4. Todos eles somados, uma equaçãozinha. Vai ficar dessa forma aqui, ó. Então, vou minimizar. Tá aqui a minha função custo, né? A minha função objetivo. Eu não preciso botar a multiplicação aqui, ó. Basta colocar as variáveis. Vou fazer a mesma coisa com as vitaminas, que vão ser as restrições. Elas têm que ser maior ou igual a 11, não pode ser menor. Tá vendo, ó? Então, vou montando as minhas inequações. Caso eu quisesse que digamos aqui na parte da vitamina A, ela fosse exatamente 11 miligramas, eu teria que colocar uma igualdade aqui, ó. Não poderia usar essa desigualdade aqui, que seria maior ou igual. Se ela fosse o máximo de miligramas de vitamina A, então ia ser o quê? Menor igual a 11, certo? Então isso aqui é bem simples para que a gente monte as equações. Basta reunir cada informação que tem no teu problema, né? Que você apurou do problema, e monte as equações. A soma do produto, da quantidade de vitaminas pela quantidade de produtos que eu vou calcular, ela tem que ser maior ou igual a 11. Não pode ser menor que 11. Ok? Essa última equação aqui é só para dizer que as variáveis, quando forem calculadas, elas têm que ser maior ou igual a zero. Não pode ser negativa. Ok? Então, pessoal, no próximo módulo nós vamos ver justamente como é que funciona o modelo Lindo, ok? Como é que a gente vai fazer a tradução depois de ter já modelado todas as equações? Como é que nós vamos colocar, criar um modelo, traduzir para um modelo que o Lindo entende, né? Melhor falando, certo? Então, isso aí é para o próximo módulo. Muito obrigado. Até o próximo módulo do nosso curso de Lindo.